e trazer uma palavra do Senhor para você, em nome de Jesus. Gênesis 14, 17 a 20. Depois que a gente lê, você marca esse e a gente vai para Hebreus 7. Diz assim: voltando Abrão, o nome dele não tinha sido mudado ainda, da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Agora Hebreus capítulo 7. Versículos 1 a 4, 15 a 17. E aí nós vamos ficar em Hebreus por enquanto. Hebreus 7, 1 a 4, 15 a 17. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão, agora o nome dele já foi mudado, quando este voltava depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, quer dizer rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Versículos 15 a 17. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Meus irmãos, que alegria poder falar só para homens. Parabéns aí, pastor Heitor e todos os que fazem parte dessa iniciativa. Nós vivemos uma época em que os valores prioritários da palavra de Deus têm sido atacados de todas as formas. E um deles é o valor da masculinidade, da força do homem, do macho. E esse ataque não é recente, ele já acontece há algumas décadas, mas agora se tornou algo normal. Já é normal e aceitável entender e achar que os homens são fracos. Mas não é verdade. E a pregação do Evangelho na natureza é corrente, e Deus deixa isso claro em tudo que Ele faz. Meus amados, o Senhor prega o Evangelho quando Ele cria o ar para você e eu respirarmos, quando Ele cria o planeta Terra, quando Ele cria o campo magnético, quando Ele cria o corpo humano. Ele está pregando o Evangelho, Ele está dizendo assim: só é possível existir o que existe porque há um Deus. Aí o diabo, o mundo, a filosofia, a sociologia atacam e dizem: não, isso é natural. E a tal ponto o ataque é massivo que alguns cristãos chegam a considerar a possibilidade de ser natural. Mas o Senhor continua pregando, e Ele prega o Evangelho quando Ele cria macho e fêmea.
quando ele cria homem e mulher. Ele não criou mais do que isso. E ele criou dois tipos de seres neste mundo material, porque ele criou os anjos no imaterial, para serem homem e mulher. E o homem naturalmente é forte, mais forte que a mulher. A própria Bíblia diz assim: considerai a mulher a parte mais frágil, porque ela é frágil, ela tem características próprias dela, enquanto nós, homens, temos as nossas características. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar com você é que ser forte é obrigação de todo homem. Você é homem, então você é forte. O versículo 3 de Hebreus 7 diz assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Melquisedeque é um homem anônimo. E ele nem chama Melquisedeque, porque o texto nos induz a achar, porque o editor ou o tradutor traduziram a expressão que vem antes de rei de paz, rei de Shalem, de Salém, por Melquisedeque. Eles traduziram rei de Salém, mas não traduziram rei de justiça. Eles transliteraram. Quando há uma transliteração de uma língua para outra, é quando você pega as mesmas letras e só adapta para a língua seguinte, tira da língua original, você não traduz. Lá no hebraico não tem Melquisedeque como nome, tem um título, Melec-Sedeque. Nós até conhecemos Tissedeque como um dos títulos aplicados a Deus, Deus de justiça. Mas aqui, lá em Gênesis 14, é aplicado a um homem, Melec-Sedeque. Ele é o quê? Rei de justiça. Mas ele não é só rei de justiça, ele é Melec-Shalem, rei de paz. E ele, além disso, é Corém El Elion, sacerdote do Deus Altíssimo. Por isso que Hebreus 7,3 diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia, e eu posso acrescentar sem medo de errar, sem nome. Porque aqui no Novo Testamento nem aparece a palavra nome, porque a ênfase é nos títulos. O que Abraão encontrou foi um homem sem nome, anônimo, que era rei de justiça, rei de paz e sacerdote do Deus Altíssimo. Talvez, meu amado, ele nem fosse rei, mas era um homem que andava com Deus. Rei de justiça, rei de paz, sacerdote do Deus Altíssimo, qualquer um pode ser. Qualquer homem que entenda que foi chamado para isso, que foi chamado para ser forte. Porque ser forte não é uma opção para nós machos. O Senhor já nos fez do berço, do ventre, da genética, com mais capacidade pulmonar, com mais capacidade muscular, com mais resistência, com condições de sofrer com muito mais possibilidade do que uma mulher. Esse conceito de que nós somos iguais na essência não é verdade. Nós somos diferentes em função, mas essencialmente um homem é homem e nunca será uma mulher. Um homem efeminado é uma contradição, assim como um homem forte é um pleonasmo. É você usar duas palavras que na realidade uma já define a outra. Você é homem, você é forte. Posso ouvir um amém? Fala aí com o seu irmão assim: você é homem? Então você é forte. Você não tem opção. Porque as características nossas masculinas são próprias nossas.
Nós não preocupamos com estética. As mulheres têm uma palavra para estética, chama sensualidade. Homem não é sensual, nunca será. A mulher não, ela tem que ser. Ela cuida da estética. Ainda que a vaidade tenha uma característica negativa muito grande, é próprio da mulher ser vaidosa. Do homem não, o homem não está nem aí. Se ele penteou o cabelo ou não penteou, se ele tem cabelo ou não tem. Pode olhar quantos carecas tem. Vai numa reunião de mulher e procura uma mulher careca. Se ela tiver careca, ela deve estar com câncer. Nós não temos problema com isso. O homem encontra o outro na festa com a roupa igual e tira uma foto. É ou não é? Vamos tirar uma foto aqui, nós escolhemos a mesma roupa. Porque ele não está nem aí. Se no meio do caminho o pneu furou, ele trocou o pneu, ele não quer ir em casa retocar a maquiagem. Ele chega suado, sujo de graxa. Ainda que hoje os homens não trocam nem pneu mais. Né? Você que é pai aí, se o pneu furar, não chama o seguro. Põe o filho para trocar pneu, senão ele nunca vai aprender. E parece que isso é bobagem, mas não é, porque nós vamos perdendo funcionalidade. O Senhor nos fez mais fortes para protegermos, para liderarmos, para defendermos, para sermos simples. Naquilo que a mulher tem as características particulares que as diferem em muito de nós, graças a Deus, nós não temos. A simplicidade é própria do chamado masculino. Então, se você é um homem, você foi chamado para ser forte, aguentar o tranco. Não interessa qual seja o tranco, meu irmão e irmão. Vício de linguagem é fogo, né? Alguém já falou, vai que tem alguma disfarçada aí. Você foi chamado para ser forte. Não há opção. O mundo diz o contrário. O diabo quer empurrar esse conceito. Mas nós somos o povo da Bíblia, da verdade. E a verdade nós não podemos negociar nunca. Melquisedeque é um homem assim. Mas eu quero então destacar estas características dele. Eu disse, na minha interpretação, obviamente, que Melquisedeque não é nome. Porque do jeito que o texto foi escrito, o registro, Maurício, que gosta do estudo, é muito claro. O autor de Gênesis quer deixar claro que esse homem que Abrão, antes de ser transformado, encontrou para servir de exemplo para ele, é rei de justiça. Melquisedeque é rei de paz. Melech Shalem é sacerdote do Deus Altíssimo. Kohen El Elyon. Ele quer destacar características de um homem anônimo, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que qualquer um pode ser. Não precisa de título, de estudo. Ele traz as características. Primeira delas, ele é rei de justiça. O que significa ser justo? Bem, deixa a sua Bíblia marcada no texto que nós já vimos e vai em Romanos 14, 17 e 18. Romanos 14, 17 e 18. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Olha que interessante. Mas justiça, rei de justiça, paz, rei de paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Ser justo, meu irmão, é viver o reino de Deus. O reino de Deus é justiça. E a justiça não é pregada
na parede da igreja, na fachada da igreja, na rede social da igreja. A justiça é pregada na vida de cada homem, que leva os valores de Deus onde ele vai. Não é na vida do pastor porque ele é homem, mas é na sua vida e na minha. A melhor forma de pregar o evangelho é quando o domingo acaba e a igreja diz assim: vão pelo mundo, sejam justos no trabalho, justos na escola, justos na convivência, no lar, na rua, justos dirigindo, justos desfrutando, comendo, bebendo. Levem os valores, e justiça traz o conceito de valor. A palavra justiça é sinônimo de retidão, aquele que anda na linha reta. E a linha reta para mim e para você chama Bíblia. Desconfie de toda pregação e pregador que desmereça esse livro. Está ultrapassada. Meu amado, nós conhecemos Jesus por causa desse livro. A igreja existe por causa desse livro. Não é comum aparecer Jesus para um pastor. E talvez se ele aparecer, o pastor nem poderá contar. Mas esse livro está na mão de qualquer homem, onde ele for. E aqui nós temos os valores da retidão. Começando pela santidade. Homens fortes são santos. O sacerdote constituído tinha que usar um chapéu. E no chapéu tinha uma frase escrita bem na frente. Quem olhasse para o sacerdote lá do templo, lá do tabernáculo, ia encontrar com ele e ver um chapéu grande na cabeça dele. Não tem como não olhar. Sabe quando você encontra uma pessoa com um boné esquisito? O que é isso? Você olhava para o chapéu e aqui estava escrito assim, santidade ao Senhor. O homem tem que ser santo em todas as formas de vida. Ele tem que ser santo a partir da sexualidade. Não é pecado você gostar de mulher. Ainda bem que você gosta de mulher. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes um pai ou mãe vem conversar comigo e fala assim: descobrimos pornografia lá no computador do meu filho. Eu falo: que tipo de pornografia? É a primeira pergunta que eu faço. Porque dependendo da pergunta eu dou um glória a Deus. Glória a Deus. A que ponto nós chegamos? Não? Que ponto nós chegamos? O fato é que nós homens gostamos de mulher. Achamos a mulher bonita. Ela tem sensualidade. Ela tem curva. Então todo homem normal gostará de ver mulher. E não é pecado. É lícito você gostar, mas não te convém desejar a que não é sua. Por isso que é pecado qualquer homem, solteiro ou casado, desejar a mulher que não é dele. Às vezes eu pego um adolescente ou jovem que não casou e falo: qual o problema? Ainda mais hoje que os casais fazem test drive, até cristãos. Está errado, você só pode ter relação e desejo sexual pela sua esposa. Então se o jovem não casou e ele está tendo algum desejo sexual, ele está em pecado. Chama santidade. Eu preciso corrigir isso na minha vida. Eu sou Samuel, eu sou casado com a Teresa, eu só posso desejá-la sexualmente. Isso quer dizer que eu não gosto de corpo de mulher? Gosto. Mas quando eu vejo, eu dou um glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor que fez. E não fez para mim. A minha está lá. Eu tenho que aprender a resistir àquilo que eu gosto. Então nós, homens, não precisamos ter problema com a pornografia. Nós precisamos resistir à pornografia. É natural que a pornografia atrai o ser humano masculino. 95% das páginas de pornografia
no mundo são destinadas a homens. É porque o homem gosta. 95. E o número de páginas ligadas à pornografia é o maior motivo de assuntos na internet. O segundo é religião. Você acredita nisso? Bem, mas eu não preciso cair nisso. Eu posso entender que eu gosto e eu resisto, porque junto com a santidade existe também o valor da fidelidade. Eu fui feito para ter uma mulher. Ponto. Acabou. É uma mulher. A ela eu devo a minha vida. Ser forte é manter a santidade de se dedicar à mulher, a que você tem ou a que você vai ter. Então, quem é solteiro? Pode levantar a mão. 1, 2, 3, 4. Você vai ter um dia. Amém? Amém. Vai ter a sua. Seja fiel à sua hoje. Quando o solteiro é fiel à esposa que ele vai ter, ele está cumprindo um princípio bíblico. Por isso é pecado qualquer tipo de relação sexual fora do casamento, há uma quebra de fidelidade. Assim como eu encontrei o pastor Fernando e não houve coincidência, mas o encontro marcado, quando eu encontro a minha esposa, não há coincidência. Não foi um anjo do Cupido que mandou uma flecha. O meu Deus separou aquela mulher para a minha vida. Então ele separou a sua para você. E para você que não casou, ele tem uma. Amém. Quando eu sou fiel, eu estou cumprindo imediatamente 2 valores de força. Eu sou santo e me guardo. E eu sou fiel ao chamado de Deus. Queridos, é isso que se espera. Aí vem da retidão a honra. A honra é quando a sua fidelidade se torna aparente. Quando você não precisa de assinar um contrato para cumprir. Quando a sua palavra é suficiente. Quando você diz e você faz. Honra é a fidelidade, a retidão mostrada diante dos outros. Fulano tem honra. Tem honra porque a honra é visível. A palavra de Deus diz que aqueles que têm honra, eles juram com dano próprio e não se retratam. Os homens honrados, eles assumem compromissos e eles cumprem. Quando eles não cumprem é porque tem uma razão, um impedimento. Se não há impedimento, eles vão cumprir à risca. Eles vão levar a efeito. Meus amados, nós carecemos desse tipo de conduta hoje. O governo não é exemplo nem de retidão, nem de honra. O Supremo Tribunal Federal muito menos. Às vezes igrejas não são exemplo de retidão e de honra. Pois bem, o Senhor chamou anônimos. Por isso o valor deste ministério, digamos assim, não denominacional é grande, porque resgata a sua retidão, a sua santidade, a sua honra. Você sai daqui para ser um homem honrado. Se você sai daqui como marido, você sai o melhor marido possível. Se você é pai, você vai ser o melhor pai para o seu filho. Se você é só filho, você vai ser o melhor filho para o seu pai, para a sua mãe. O meu pai abandonou minha mãe, eu tinha 6 anos de idade. Minha mãe foi meu pai e minha mãe. Não tive exemplo de pai. Mas desde cedo eu aprendi que se eu estou na minha casa, e mesmo sendo filho caçula, eu tenho que proteger a minha mãe. Aprendi que quem vai casar aí, se você quer saber se um marido vai tratar bem a esposa, veja como ele trata a mãe dele. E é um valor de honra masculino. Sempre que ele ver que existe uma mulher ligada a ele, ele ser protetor. Ele trabalhar por, ele cuidar. Foi para isso que Deus nos chamou, isso é justiça, santidade, fidelidade e honra. Andam juntas.
O seu desafio, meu irmão, é sair daqui com esta característica de justiça impressa na sua vida. Quando nós nos alimentamos da justiça, nós ficamos satisfeitos. Quer ver? Abra sua Bíblia em João 4, 32 a 35. João 4, 32 a 35. Diz assim, vou ler o 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Esse é o encontro de Jesus com a mulher samaritana, lá no poço. E ele acabou de ser instrumento de Deus na vida daquela mulher. Os discípulos foram comprar comida, trouxeram comida, eles estavam com fome, Jesus estava com fome. E quando eles chegaram com a comida e falou: Senhor, trouxemos a comida, Jesus falou assim: agora eu não quero mais, estou satisfeito. Come, Senhor. Não, obrigado, não insiste não, senão eu como. Ele tinha acabado de comer justiça. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E ele disse assim: a vontade daquele que me enviou é abençoar gente. E eu acabei de abençoar uma pessoa. Então eu estou satisfeito. Bem-aventurado aqueles que têm o quê? Fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, fartos, não lhes faltará nada. A justiça, meu irmão, torna você um rei. Sobra-lhe justiça. Então saia daqui com desejo de ser justo. Mas o texto de Hebreus, analisando Gênesis, diz que esse Melequisedeque também é Meleque Salém, rei de paz. Meus amados irmãos, nós homens somos, por natureza masculina, os campeões da paz. Sabia disso? Reis de paz. O Senhor deu paz a todo filho e filha dele. Mas a nós já nascemos com predisposição para ter paz. Quem é tendente a ficar ansiosa é a mulher. Você já notou isso? Você chega lá e conta um problema, a sua esposa: ai, meu Deus do céu, não sei o quê, aí agora, o que vai acontecer? Nós não temos essa tendência. E quando essa tendência vem sendo aumentada e empurrada, impingida a mim e a você, é contra a nossa natureza. A nossa natureza pacífica é de quem espera para ver. Porque o Senhor já nos deu paz. Homens fortes têm paz sobrando. Por isso que o homem é mais tranquilo. Faz parte da característica feminina ser mais ansiosa. Eu faço casamentos, vou fazer um amanhã, e à medida que vai chegando o dia do casamento, a noiva fica mais ansiosa que o noivo. Tá certo. O noivo é tranquilo. Se der errado, deu errado. O dia que eu casei, eu lavei meu carro de tarde. Casei às 8h30 da noite, acabei de lavar meu carro, que eu ia viajar no outro dia, às 5h30. Acabei de lavar. Nem mandei para o Lava Jato. Quando eu conto isso hoje, tem homem que fala assim: o quê? Você lavou? Irmãos, nós somos homens. Nós somos tranquilos.
No máximo você faz a barba. Não, eu tenho o dia do noivo. Um monte de homens na banheira de hidromassagem, né? Dia do noivo. Me ajuda aí. Nós somos os homens, irmão. Ganhou o dia do noivo, até vai, mas nós não precisamos disso, porque nós temos paz. Chegou lá, acabou a luz do seu casamento. Falou, tá bom, daqui a pouco volta. Algum homem já saiu correndo para resolver o problema da luz. Não é uma mulher que sai correndo, é um homem. É um homem que vê um acidente e para, porque ele tem paz para trabalhar com problemas, para colocar problemas lado a lado. Todo homem é rei de Salém, rei de paz. Ele é tranquilo. Deixa a mulher ser ansiosa. É uma coisa que ela tem que trabalhar. É uma coisa que ela tem que resolver no coração dela diante de Deus. E seja grato, meu irmão, porque o Senhor te fez homem, com paz. Porque se a paz sobra para você, você é tranquilo. Você é paciente e não é nervoso. Tem homem que é nervoso, explode à toa. Se você é desse, você tem que mudar. Eu já fui nervoso. Talvez a minha formação me ajudou a ser nervoso. E eu era bravo. Eu ainda sou bravo, né? Mas eu sou muito menos bravo. Mas antigamente eu era mais nervoso. E eu sabia que tinha que resolver isso. Porque o Senhor me chamou para levar a paz, para distribuir paz, para abençoar com paz. Então eu não posso abençoar com paz se eu sou nervoso. Então eu tinha que resolver. Quando minha esposa me deixava com raiva, aí, homem não é covarde. Nenhum homem é covarde. O homem que é covarde tem uma situação de desestruturação no seu caráter. Ele não bate em mulher, ele não encosta a mão em mulher. Aí eu batia na parede, dava um soco na parede. Mulher me enchia o saco. E a minha esposa que eu amo. Aí eu, pá, dava um soco na parede. É burrice isso. É coisa de homem sem paz. Eu tive que tratar isso no meu coração. Falei, Senhor, eu não posso ser assim. Eu não posso deixar que as coisas que saem do meu controle tirem a minha paz. Porque o Senhor me deu paz, não só porque eu sou cristão. Porque o cristão também tem paz. O Senhor me deu paz porque eu sou homem. Então você que é homem, tem paz porque você é cristão. E tem paz porque você é homem. Para sentar, parar, analisar a situação e escolher a melhor forma de sair dela. E isso trabalha a nossa vida, porque quando eu aprendo a ser paciente, e o Senhor me ensinou a ser paciente, nos diversos problemas que eu enfrentei. Um deles, era recém-casado não. Minha filha nasceu com 4 anos de casamento. E uma vez eu estava indo para a escola dominical, eu tinha um Corcelzinho 77. Os mais antigos vão lembrar do Corcelzinho 77, o cavalinho. Tinha um cavalo lá na frente. E eu bati o meu Corcelzinho num Verona 0. Ele bateu na minha porta, eu entrei no cruzamento, ele bateu na minha porta. Amassou a minha porta que ela não abria mais, eu tive que sair pela porta do passageiro. Era seminarista, estudando para ser pastor, tive que pagar o Verona 0, então o meu carro ficou com a porta amassada. 1 ano, a gente entrava e saía pela porta do passageiro. 1 ano, Tereza saía, eu saía. Eu entrava, ela entrava. Naquela época não tinha essa lei, então nunca ninguém parou a gente. A gente entrou e saiu tanto que uma vez eu viajei com um carro da empresa, um Gol novinho. Parei no pátio do estacionamento, entrei por lá, ela entrou por lá. De tanto que a gente tinha entrado. O porteiro falou assim, o que é isso, Samuel? É para dar sorte na viagem? Mas eu estava indo para a igreja, Sarinha na caixa, ali atrás deitada, que é aquela caixa de carregar criança.
E o ônibus fechou meu corcelzinho e eu fiquei nervoso. Eu falei assim, não posso deixar isso acontecer. Eu fui lá, dei ré e fechei o ônibus. Domingo de manhã. Aí eu fechei o ônibus e fui sair, a porta não abri. Aí eu falei, Tereza, dá licença que eu vou lá. Aí ela falou assim, não vou sair daqui. Eu falei, sai agora, Tereza. Eu falei assim, não vou sair. Eu falei, sai, o cara fechou, tem a Sara, quase morreu aqui atrás. Aí ela falou, não vou sair. Eu falei, sai em nome de Jesus. E o motorista do ônibus lá, com os passageiros esperando resolver. Ela não saiu. Eu também não passava pela porta. Aí eu fui embora e fui dar aula sobre as bem-aventuranças. Não, eu estou falando sério. Eu sei disso porque o Senhor cura os nervosos. Moisés era um homem nervoso. Nervoso. O Senhor o levou para o deserto para transformá-lo no homem mais manso que havia na face da terra. Homens são chamados para ter paz, para serem santos, para transbordarem da paz, para saberem ouvir e falar menos. As mulheres falam muito mesmo. Está gravando aí, não estou falando mal de nenhuma mulher, tá, querido? É característica, é normal. Nós homens falamos pouco, porque somos da paz. A gente ouve mais. Para cada 98 mulheres que falam muito, tem 2 homens que falam muito. Isso é uma coisa da natureza divina. Nos fez seres que sabem ouvir. Às vezes a mulher da gente está falando tanto que quando ela quer a opinião sobre a última coisa que ela está falando, a gente está pensando na primeira ainda. Peraí, eu não sei mais o que ela falou. Isso é uma característica que nos torna tranquilos. E a paz gera uma situação fantástica. A paz gera esperança. Ser forte é ter esperança. Então, veja bem, meu amado, homens fortes não são pessimistas. Vou repetir, homens fortes não são pessimistas. Por quê? Eles têm esperança. Hebreus, capítulo 10. De 36 a 39. Hebreus 10, 36 a 39. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. A paz gera esperança, otimismo. Os homens são naturalmente otimistas. Até quando está dando errado, eles são otimistas. Os exemplos bíblicos são de homens otimistas. Abraão esperou 100 anos para ter um filho. Moisés esperou 80 anos para ser o líder de uma nação que se tornou referência para mim e para você. Daniel foi jogado na cova dos leões com cerca de 80 a 85 anos. Então nós não temos problema com problema, porque nós temos esperança. Não interessa qual seja o problema, não interessa se é falta de dinheiro, não interessa se é um câncer, não interessa se é um problema de coração, de joelho, se é a igreja. Nós não olhamos para as circunstâncias. Nós temos esperança. Nós olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E não tiramos os olhos de lá,
só porque nós somos homens. Sabia disso? O homem tem esperança natural, por isso ele corre atrás de dar um jeito numa alternativa. E enquanto há pessimismo na vida de uma mulher, na vida de uma família, até na vida de outros homens, os homens fortes não são pessimistas. Não interessa o que aconteça. Você pode passar necessidade, mas você está pronto e preparado para ela. Está aberto em Hebreus 10 ainda? Vá no versículo 32. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Sabe o que é isso aqui? Esperança. Suporta a provação. Não desiste. Não retrocede. Se cair, levanta. E anda de novo. E se cair 2, 10 vezes, vai levantar. Porque, meu irmão, cada dia é oportunidade para um homem forte. Ele não tem problema com insulto. Quero gastar um tempinho com isso. Homens fortes não ficam magoados. Vou repetir. Homem forte não fica magoado. Porque ele leva o insulto, beleza. Tá bom. Que insulto que pode ser feito para você, que te magoe? Só o que é verdadeiro. Só. Quando alguém descobre uma mentira na sua vida, descobre uma falha no seu caráter, e aí tem a coragem de olhar nos seus olhos e falar: você é um adúltero, um traidor, um mentiroso. E aí isso machuca, porque você é. E aí você tem que mudar. Se você é adúltero, mentiroso, não cumpre compromisso, desonrado, infiel, tem que magoar mesmo, porque você precisa mudar de vida. Agora, quando você é insultado e você está bem, você não é adúltero nem mentiroso, você tem resolvido, ou pelo menos se esforçado para ficar em pé. Não interessa se te insultam. A palavra de Deus diz que quando nós somos insultados e nós estamos bem, nós precisamos nos regozijar. Alegrem-se, porque vocês estão sendo perseguidos. Então nós homens não ficamos magoados. Deixa a mágoa para quem é fraco. E nisso as mulheres têm que cuidar do coração. As mulheres são passionais, você já ouviu isso? Elas são emocionalmente mais intensas, muito mais do que nós. E meus irmãos, eu volto a dizer, isso não é ofensa, isso é constatação. Hoje em dia virou politicamente incorreto você constatar as coisas. Não, uma mulher tem muito mais emotividade do que um homem. Ou novela turca foi feita para homem ver? Você já viu novela turca? Você pode até ter visto, você não pode gostar. A minha esposa assiste novela turca. Primeiro, novela turca só tem uma música. A trilha sonora só tem uma música, que toca toda vez. É a mesma melodia. E é aquela melosidade natural, que é próprio. Essa situação é própria da emotividade feminina. A mágoa é uma tentação para quem é mais emocional. O Senhor nos fez mais homens. A gente tem dificuldade de enxergar aquilo que é belo. Sabia disso? Por isso você tem que treinar os seus olhos para ver a beleza de Deus, sem desejá-la.
Mas você não precisa se sentir ofendido, porque você nem tem uma bagagem de emotividade tão grande para ficar ofendido. Por isso Jesus falou assim: olha, quando baterem na sua face direita, o que você faz? Oferece a esquerda. Como quem estivesse falando assim: ah, dá R$1 aí de... Não, ó, bateu, vira a esquerda. Quer te obrigar a dar uma milha? O que você faz? Anda 2. Quer pegar sua túnica? Pega a capa também. Porque nós somos homens, nós não ficamos magoados. A ofensa pode chegar aqui, mas não chega no coração, não chega na mente. Quando ela chega no seu ouvido e te ofende aqui, porque a pessoa está verdadeiramente te ofendendo, você tem uma peneira do seu ouvido até a sua mente. Chama presença de Deus, poder de Deus. E esse crivo faz com que a ofensa que chegou aqui você jogue fora. E aí você dorme sem ter problema com ninguém. E se você foi dormir, quando você se ajoelha, o Senhor fala assim: perdoa fulano. E você lá do seu quarto fala: pai, não deixa o diabo usar a ofensa que ele fez contra ele mesmo. Porque contra você não tem valor. Não interessa quem te ofenda. O Senhor Jesus perdoou os seus executores. Estevão perdoou os seus executores. Você é o homem que, se tiver um executor, tem toda a autoridade para perdoá-lo. Porque você vence estas circunstâncias. Você trata o seu coração. Você não coloca peso sobre o outro. Seja homem forte. Carregue paz. Transbordante. Eu quero te abençoar com paz. Quero deixar paz sobre você. Onde você passar. Pessoa no trânsito te feriu, lembra no ônibus? O Senhor foi trabalhando no meu coração. Hoje, quando alguém me fecha, fala: Senhor, abençoa esse moço, está com pressa. Abençoa essa moça que não sabe dirigir. Leva fulano de tal. Abençoa com paz. Deixa o Senhor usar a paz que flui da sua vida. Porque existe paz. Você foi chamado para ser rei de paz. Mas eu quero trazer a última característica. Ele é rei de justiça, rei de paz, e ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Aí em Hebreus, que cita Gênesis 14, esse Melequisedeque, rei de justiça, Meleque-Salém, rei de paz, e Correm El Elion, sacerdote do Deus Altíssimo. Meus amados, esse homem era tão fera, que Jesus Cristo foi comparado a ele. Você entendeu? Não é Melquisedeque que foi comparado a Jesus. Aqui parece uma inversão louca, não teológica de valores. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono de toda paz e justiça, está sendo comparado a um homem anônimo, sem pai, sem mãe, sem genealogia. É uma honra para Jesus ser da ordem de Melquisedeque. Olha a autoridade que um homem pode ter na sua vida, quando ele é forte. Para isso ele foi sacerdote. Ele conquistou autoridade representativa. É isso que o sacerdote faz. O sacerdote, meu irmão, representa os homens diante de Deus. Enquanto o profeta traz o recado que Deus tem, o sacerdote pega o pedido, a necessidade, a fraqueza, o pecado do homem, e leva diante de Deus e fala: Senhor, tem misericórdia do fulano. Um homem forte não será completamente forte enquanto ele não for um intercessor, enquanto ele não for um representante de Deus. O Senhor te deu uma comissão altíssima para homens serem sacerdotes,
representarem Deus onde eles forem, viverem o reino de Deus. Por isso, veja bem, meu amado, o Senhor te chamou para gastar a sua vida em função das pessoas. Não é em função de você mesmo. Ele não chamou você para encher um celeiro e falar para a sua alma: já fiz tudo o que eu precisava. Tem tudo guardado, posso dormir em paz. Ele chamou você para, enquanto você estiver vivo, ser um homem que representa Deus e leva as causas das pessoas. Por isso o Senhor vai te dando experiências. Eu achei muito legal o Fernando ter uma necessidade e eu ter uma experiência, porque eu posso compartilhar. É isso que o Senhor te dá. O Senhor te dará, onde você for, na igreja ou fora dela, numa viagem, onde você passar, o Senhor te fará um sacerdote. Você abençoará pessoas. Você agasalhará, entra aqui debaixo da minha asa. Eu vou te proteger. Eu vou orar por você. Eu tenho uma palavra para te dar. Onde você for. Porque esse é o Evangelho. Melquisedeque apareceu do nada e foi embora para o nada. Mas na hora que ele apareceu, ele abençoou alguém. Queridos, a história de Melquisedeque é tão impressionante que Jesus foi comparado a ele. Vamos voltar para Gênesis, quero terminar lá. Gênesis 14. Na realidade eu nem quero terminar, mas... Gênesis 14. A partir do 18. Então Melquisedeque, então o rei de justiça, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Pão e vinho te lembra o quê? Jesus aprendeu pão e vinho com Melquisedeque. Os sacerdotes da época de Jesus, da tribo de Levi, tinham muitos rituais. Inclusive para a Páscoa. Tinham muitas palavras simbólicas. Tinham valores, mas tinham culturas. Existe uma diferença entre valor e cultura. Valor é aquilo que não muda. Cultura depende do lugar e do momento e da pessoa. Alguns de nós vimos para esse culto de calça. Outros vieram de bermuda. Isso é cultura. Em algumas igrejas, se a pessoa vier de bermuda, não passa da porta. Opa, é culto santo ao Senhor. De bermuda não entra. É cultura, não tem nada a ver com valor. Os sacerdotes da época de Jesus tinham muitas culturas. Jesus escolheu da ceia pão e vinho. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é rei de justiça, ele é rei de paz, e ele é sacerdote do Deus Altíssimo, e ele vai lá em Melquisedeque buscar pão e vinho. Queridos, nós somos homens chamados para o pão e vinho. Você precisa levar pão e vinho onde você vai. Não um cálice com suco de uva, nem pão asmo, sem fermento. Você precisa levar o valor da comunhão. Você precisa gastar tempo com gente. Você precisa parar para ouvir. Às vezes a pessoa que vai te atender numa lanchonete precisa da sua palavra ou do seu ouvido. Você gasta tempo comendo pão e vinho. Então você precisa levar essa disposição como sacerdote de gastar tempo. E veja bem, nós estamos no século 21. E no século 21 todo mundo está com pressa. Pressa, pressa. Eu não tenho tempo. E quando você não tem tempo, você não tem pão e vinho. Porque você precisa parar para comer. Melquisedeque recebeu Abraão e falou: senta aí.
vão comer, vamos conversar. Eu vou te dar uma palavra. É isso que o Rei de Justiça, o Rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo faz. Ele abençoa pessoas com pão e vinho, com comunhão. Nós somos aqui várias igrejas representadas. Não sei dizer o número de igrejas. Você sabe? 6 pelo menos. Deve ser mais. O Senhor te chama, homem querido, para voltar para a sua igreja com pão e vinho. Pão e vinho lá. Para você olhar para as pessoas que sentam nas cadeiras e abençoá-las. Nós construímos uma igreja que as pessoas vêm para receber. Nós somos sacerdotes, nós carregamos o pão e o vinho. Você vai para a igreja agora, sábado, vai domingo, na escola dominical, no culto da noite, no culto da manhã, leve pão e vinho. Chega para o seu pastor, fala: pastor, eu trouxe pão e vinho. O que o senhor quer que eu faça? Eu trouxe um testemunho, eu trouxe uma palavra, não para dar lá na frente, não é amar o púlpito e o meu microfone, é amar gente. Você precisa amar a sua paróquia. Todo sacerdote tem uma paróquia. Ah, não, é do pastor. Não, é sua. Você é um sacerdote do Deus Altíssimo. E você tem que levar pão e vinho. E investir nas pessoas. E quando trocar pão e vinho, faça isso em memória de Cristo Jesus. Jesus foi lá no Melquisedeque resgatar o pão e vinho. Mas tem mais aqui ainda, para a gente terminar. Foi que com Melquisedeque que o Senhor Jesus aprendeu a ser um abençoador. Olha que legal, 19 e 20. E abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Está dizendo assim: Abraão, eu encontrei com você para te abençoar. Criou-se no nosso meio de hoje, no meio evangélico, uma ideia de que nós temos que ser abençoados. Pois bem, meu querido homem, você já é abençoado. E não é pouco não. Não é pouco não. Você precisa gastar essa bênção. Você precisa abrir a sua boca e abençoar as pessoas. E distribuir, porque o Criador já te dotou com essa capacidade. O Criador já te deu sobejamente. Seja um abençoador e reconheça Deus em todos os caminhos. Melquisedeque está ensinando aqui para Abrão: Abrão, você venceu, não foi pela sua força. 5 reis. O Senhor te deu vitória. Porque é do Senhor que vem toda força, e toda ação, e toda vitória, e toda obra que nós fizermos será em nome e para a glória de Cristo Jesus. Você é esse que reconhece isso. Você é esse sacerdote. O sacerdote que demonstra que Deus age em todas as coisas. E eu quero terminar com esse finalzinho. Diz assim: e Abrão lhe deu o dízimo de tudo. É a primeira vez que vai falar de dízimo. Olha que interessante. Eu comecei dizendo que Melquisedeque é um dos exemplos mais fortes de homem, dos mais evidentes na Bíblia. E o Senhor Jesus bebeu dele lá. Bebeu justiça. Bebeu paz. Bebeu ser sacerdote. Abençoador. E bebeu receber honra em nome de Deus. Irmãos, nós diminuímos muito o valor dos homens de Deus. E o Senhor me trouxe aqui, a convite do Heitor e dos pastores que trabalham com ele,
nesse projeto para dizer que nós temos que virar essa página. A única fraqueza que habita em nós é da nossa carne. Mas quando nós reconhecemos essa fraqueza, até quando nós somos fracos, nós somos fortes. E mais do que vencedores. Nós precisamos reivindicar esse direito de sermos fortes. Porque foi o Senhor que nos deu. O seu Pai, o seu Criador. Para ser um marido forte, um pai forte, um cidadão forte, um filho forte, um pastor forte, um líder de ministério forte, um trabalhador forte. Não interessa quem você é um homem forte nas mãos de Deus. E você precisa levar isso. O Jesus que andou na terra era homem. E tem uma coisa que eu acho linda naquele homem Jesus. Ele resolveu não ser Deus. Ele resolveu não usar nenhuma única prerrogativa divina para se tornar exemplo para mim e para você. E as pessoas chegavam para ele e falavam assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Sabe o que aquele homem respondia? Eu quero. Eu quero. Aquele homem Jesus é exemplo para você e para mim de força. E aquele homem Jesus aprendeu com Melquisedeque. Sem pai, sem mãe, sem genealogia e sem nome. Quando eu chegar no céu, eu quero encontrar bastante gente. Encontrar mesmo, passar tempo. Um deles é Melquisedeque. Quero encontrar Melquisedeque. E a primeira coisa que eu vou falar com ele é assim: Rei de justiça, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Meus irmãos, o nosso nome precisa ser conhecido no céu. Ele não precisa ser conhecido na terra. Mas o que tem que ser conhecido na terra é o nosso caráter. Caráter de homens fortes, justos, santos, fiéis, pacíficos, que transbordam da paz de Cristo, sacerdotes. Isso precisa ser conhecido. E quem domina o seu caráter não é o Senhor, é você. O ministério de homens fortes me é muitíssimo agradável, porque me leva a trabalhar quem eu sou, te leva a trabalhar quem você é. Eu quero terminar orando com você. O que te falta? Qual a sua distância de Melquisedeque? De ser forte, de ficar com saudade do passado, puxa, ou do ideal, para não, nunca vou chegar lá. Você vai chegar lá, porque você foi criado à imagem e semelhança do seu Deus, e o seu Deus é forte. Quero convidar você a orar por você, para que você, saindo daqui, seja um intercessor pelos outros. Convido você a se ajoelhar, ou aqui na frente, ou na sua cadeira. Convido você a se ajoelhar. A gente só se ajoelha diante de Deus, só. Eu convido você, dentro da sua possibilidade física, se ajoelhar. Mas aí no seu coração, orar pela sua força. Pela força que o Senhor já te deu. Para viver isso. Nesse fim de semana. No domingo. Na segunda-feira. O melhor dia da semana é segunda-feira. É o dia da pregação do Evangelho. São valores diferentes. Senhor, a igreja está
perdendo para valores mundanos, perdendo para conceitos passageiros, trocando eternidade por coisas que não valem um vintém, por prosperidade, saúde. O que tem valor no reino do céu é a tua vontade. E o Senhor chamou estes homens, para serem fortes. Eles não precisam de uma visitação especial, eles não precisam de uma experiência extraordinária, não precisam que o chão brilhe ao redor deles, não precisa que um anjo apareça para eles. Eles precisam reivindicar o que o Senhor já lhes deu. São homens, são cristãos, são filhos de Deus, são batizados com o Espírito Santo, são fortes por natureza divina na vida deles. Então, meu Deus, leve-os, leve a todos nós para sermos o exército que não é mais de ossos secos, mas o exército vitorioso, que luta as batalhas do Senhor, que é mais do que vencedor em todas as coisas, que está sempre armado de uma espada, que é a tua palavra, de um escudo que é a fé, um capacete da salvação, que nunca descalça da salvação, cingido com a verdade. Oh Senhor, eu não tenho dúvidas, esse é o povo do avivamento. Os homens que o Senhor chamou são os homens que tomarão a frente e incendiarão a igreja. Oh Senhor, fala com eles de madrugada. Espírito Santo, de madrugada acorda o teu povo, chame-os para orar. No sábado chame-os para serem exemplo. Na igreja domingo, quando estiverem lá, para serem servos. No trabalho, para serem misericordiosos. Leva os teus filhos como reis de justiça, reis de paz, sacerdotes do Deus Altíssimo, porque é isso que eles são. Meus irmãos amados, eu os abençoo como reis de justiça, reis de paz, sacerdotes do Deus Altíssimo. Vão embora quando forem para fazerem diferença, transformando seus lares, suas casas, suas esposas, seus filhos, seus pais e mães, para transformarem vidas por onde passarem. É a minha oração, e faço no nome daquele que é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia, louvado seja o nosso Senhor, honra e glória sejam dadas a Ele, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.